Mas o que é comunicação em síntese? A capacidade que nós temos de falar menos e converter mais. Entenda, quando se fala em relacionamento humano, quanto mais se fala, mais a gente tem a possibilidade de ferir alguma crença e incomodar o outro. Falar em síntese é o segredo para a proximidade entre as pessoas e para que nós tenhamos a atenção das pessoas por muito mais tempo. Mas afinal, quem é o Zé? Foi interessante porque ele nasceu de uma história popular, uma história conhecida que nós nem sabemos se é verdadeira, que é a história do Zé. Então, nós vamos ensinar qual é essa amplitude que é possível tirar de uma história simples, mas que teve um pulo do gato original. É justamente por isso que nós estamos aqui apresentando, de forma inédita, uma expressão que certamente já ganhou o gosto popular, porque nós estamos cada vez mais difundindo essa ideia do Zé. Tanto que ele virou um livro. O livro, quer vender? Desperta o Zé. A ideia surgiu de um pequeno livreto que dá algumas dicas importantes e alguns passos, alguns protocolos extremamente profundos, porque eles têm 20 anos de experiências combinadas e que acabaram traduzindo todos os anseios da pessoa que tem aquela... tem que vender. Sabe aquele sentimento de que eu estou incomodando o outro com a minha necessidade? Tenho que bater meta. Aí a minha ansiedade me deixa tenso e a minha linguagem não verbal destrói qualquer possibilidade daquele rapport, daquela sinergia inicial, e eu não consigo me expressar, e o que eu estou oferecendo realmente é muito bom, mas eu não tenho time. Pois é, essas são as angústias das pessoas que trabalham com vendas. Porque vender é mais que você destinar um produto e receber por ele. Venda pressupõe que você vai estabelecer uma congruência entre o que você está oferecendo e o que a pessoa vai receber. Promover um benefício para que essa pessoa seja contemplada por uma estrutura que naquele momento faz todo sentido para ela. Mas como a gente conjuga a minha necessidade de vender, porque eu preciso ganhar o meu salário, com a necessidade da pessoa de receber, com a fidelização tão sonhada, enfim. Todos esses meandros vão começar a ser desvendados agora através do Zé. O Zé, ele soluciona qualquer problema. Nossa, então liga já, né? Contrate o Zé. Pois é. O Zé, ele tem uma grande pegada que a partir deste momento você vai saber. Imagine, inicialmente nós estamos numa interlocução e eu vou falar para você de uma pequena historinha. Você me permite contar uma pequena história? Pois é. O Zé, ele vinha todos os dias numa pequena cidade do interior paulista. Acho interessante dizer, o Zé tem várias versões, porque a história em si não é tão importante, mas o que nós fizemos a partir da história, sim. Então nós criamos a nossa versão da história do Zé, existem outras. Muito bem. O Zé, todos os dias, vinha naquela cidadezinha do interior, ele vinha por aquela estradinha de terra todos os dias, às 6 horas da manhã em ponto, lá estava o Zé, naquela estradinha, fizesse sol, chuva, tempestade, se nevasse lá no interior paulista, estaria o Zé de forma inédita lá, com a sua predisposição de todos os dias, às 6 horas da manhã, e aparecer na estradinha e ir até a Praça da Matriz, que tem toda cidade pequena, ela tem, né? Aquela praça, a matriz e o comércio em volta. Aí nós tivemos uma grande referência de despertar o Zé nas pessoas. Bom, estou interrompendo a história. Então vamos lá, vamos para a história propriamente dita. O Zé vinha na estradinha. Bom, você entendeu o que eu fiz? Eu comecei a contar a história e interrompi. Aí você me chama, conta a história do Zé. Começou a pegar? Bom, vamos em frente que daqui a pouco você vai entender. Aí, de repente, o Zé aparecia na estradinha e vinha lá, todo faceiro, todo tranquilinho, e aí vinha com um chumacinho de flor na mão e um toquinho de vela. Nessa praça, em frente à matriz, a igreja matriz da cidade, havia um pequeno santuário. E aí, todos os dias, o Zé ia lá, colocava as flores num vaso que já estava à disposição, acondicionado, que já tinha água fresca dentro, inclusive, e acendia o seu toquinho de vela e falava algumas vezes de forma repetida. Deus, o Zé está aqui, viu? Deus, o Zé está aqui, viu? Ô Deus, o Zé está aqui, viu? E assim,
o Zé ia todos os dias, aí depois ele pegava a sua trouxinha de coisas e ia embora e desaparecia na estrada. Ninguém sabia onde o Zé morava, mas todos os dias as pessoas calibravam o seu horário. Nossa, 6 horas da manhã, o Zé está chegando, é 6 horas da manhã. Diariamente, dia após dia, ano após ano, lá estava o Zé. Sábado, domingo, feriado, dia de semana, não importa qual seja o dia e as condições, e lá estava o Zé, com a sua trouxinha, todos os dias, às 6 horas da manhã, acende o seu toquinho de vela, coloca o seu massinho de flores e diz: "Oh Deus, você está aqui." Muito bem. Todas as pessoas da cidade fizeram uma referência muito sólida. Todas elas criaram um vínculo com Zé, tanto que eles não sabiam, como eu disse, nem onde ele morava, não se sabia nenhuma referência do Zé. Mas, um dado dia, que arrepiou o corpo de todas as pessoas, de repente, 6 horas da manhã, a estrada de terra estava vazia. Às 6 horas da manhã daquele dia, toda a cidade ficou chocada com a notícia que rapidamente se espalhou, que o Zé não tinha aparecido. Após anos e anos e anos consecutivos, de repente, o Zé não estava presente. Bom, a cidade ficou em polvorosa. Rapidamente, a cidade inteira acordou. E aí já somava 7 horas da manhã e o padre cancelou a missa porque não havia nenhum pároco na igreja. Significa dizer que a cidade inteira parou, chocada com a ausência do Zé. Organizaram-se grupos de busca, porque, afinal de contas, ninguém sabia onde Zé morava. E aí tinha que se buscar qualquer informação de que alguém que pudesse ter acompanhado o Zé até determinado ponto, para saber onde é que o Zé estava. As beatas da cidade se juntaram de todas as religiões e fizeram uma única corrente de oração em volta do santuário que o Zé todos os dias visitava. E aí a cidade inteira se mobilizou para a busca daquele patrimônio cultural dessa cidade do interior paulista, chamado Zé. De repente, meio-dia, toda a população da pequena cidade, que não era muito grande, estava reunida na praça central como se fosse um dia de festa, como se fosse um dia de festa. Não, mas não tinha nada de festivo, porque o Zé sumiu. O patrimônio cultural daquela pequena cidade desapareceu. De repente, quando todos estavam reunidos, colhendo impressões dos grupos de busca, a polícia das cidades vizinhas estava procurando, inclusive nas imediações, já haviam expandido isso para todos os pequenos jornais, para os ônibus, para os circulares, nas rodoviárias, todo mundo estava alerta em relação ao Zé. De repente, quando todos estavam muito preocupados, eis que um menino vem gritando pela estrada. E toda a população da cidade vira para a estrada, ouvindo aquele menino gritando. Bom, essa história eu vou continuar daqui a pouquinho, porque agora a gente vai falar de algo bastante importante. O que aconteceu? Você quer saber o resto da história do Zé. Pois é, mas eu não vou te contar essa história agora. Você vai assistir até o final desse vídeo, e no final desse vídeo eu vou contar qual é o final da história do Zé. O que eu acabei de fazer? Eu despertei o Zé. Significa que você quer saber o final dessa história. Afinal, é uma história muito interessante, é uma história... Oh Deus, o Zé está aqui, viu? Qual será o final dessa história? Como será que ela termina? Puxa vida, não tem referência. Eu não vou conseguir saber o final dessa história, então eu vou assistir esse vídeo até o final. Você despertou o Zé. Significa que a partir de agora, nós despertamos o Zé em você. Então, despertar o Zé do seu produto é despertar, fazer com que a pessoa queira saber mais. Quando nós comunicamos em síntese, quando nós interrompemos uma informação que já cativou a atenção da pessoa, o que acontece? Nós despertamos o Zé. Nesse momento, quando a pessoa fala, mas peraí, Vande, você não vai contar a história do Zé, Vande? Fala logo o final dessa história. Significa que é você comprando, não sou mais eu vendendo. O grande boom do Zé é despertar no outro a necessidade que ele tem de saber o final da história do Zé. Despertar o Zé do seu produto é colocar as principais tags do seu produto numa comunicação que nós vamos ensinar como ela deve ser feita, que é a comunicação em síntese.
todos os referenciais que você tem a partir de agora, dentro desse workshop virtual do Zé, e nós vamos fazer uma interação quântica. Workshop pressupõe que você interaja com as pessoas. Nós vamos fazer uma interação quântica com você, porque a partir desse momento nós estamos em contato, nós estamos em sinergia. A partir desse momento, nós acabamos de mostrar para você que quando se desperta o Zé, tudo acontece. Porque quando você desperta o Zé e a pessoa pergunta algo sobre o seu produto, nós fizemos uma inversão neurológica. Não somos mais nós vendendo numa situação de fragilidade. É ela comprando. E aí, bom, já que você quer comprar, então eu vou te oferecer o que você está me pedindo. E aí muda tudo, mudam todas as métricas. Porque quem assume o controle da situação é o vendedor e não mais o comprador. Significa que aquela pessoa que a princípio estava incomodada com a nossa presença, oferecendo algo que talvez ela não quisesse, e a nossa insistência em despertar a querência dela a respeito do produto que nós estamos oferecendo, desapareceu. Todo aquele mal-estar desapareceu. Aí é que vem o código de ética e de valores. Nós vamos ensinar, que ousadia, nós vamos compartilhar a nossa visão do que é uma venda sustentável, do que é uma venda solidária, uma venda fraterna. Porque vendedores predadores que utilizarem o Zé para predar vão simplesmente vender. Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho, porque o conceito de fidelização vai muito além de realizar uma super venda. O conceito de fidelização é aquele onde você tem um cliente para o resto da vida. Muito bem, mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho, porque uma vez nós vamos por partes. A primeira coisa que você tinha que aprender aqui dentro desse trabalho era despertar o Zé. Bom, nós despertamos o Zé? Bom, deixa eu continuar a história. Não vou continuar agora não. Deixa a história para depois. Pronto, despertou o Zé. Prendi sua atenção porque eu te lembrei que no final desse bloco ainda tem o Zé que você quer saber. Por isso você vai até o final. A história do Zé é tão boa, é tão bacana, é tão comovedora, vai te levar às lágrimas. Bom, nós vamos falar agora sobre comunicação em síntese. Comunicação em síntese é você despertar o maior número de informações no menor volume de palavras, no menor tempo possível, a respeito do seu produto. Bom, existe o santo meme de Facebook, que a gente, autor desconhecido, diz: quem fala muito, incomoda muito, comunica pouco. Significa dizer que todas as referências que nós temos a respeito da comunicação, obrigatoriamente vão englobar alguns referenciais muito básicos. Já percebeu que naquele site gigantesco que você rola várias páginas para baixo com depoimentos, com fotos e etc, etc, tem sempre alguma coisa em negrito ou em caixa alta, que é a letra maiúscula. Então, interessante, inédito, compre agora, emagreça, 100% confiável, muitos depoimentos, fulano da TV tal já usou. Resultados. Conforme você vai baixando, aquelas tags vão neuromarketing, eles vão imprimindo no seu cérebro um referencial muito sólido do que você precisa comprar. Bom, o que você realmente lê de todas aquelas páginas é só esse bloco. Qual é o nosso referencial, um paralelo disso, na hora de se fazer uma venda presencial? Primeiro, despertar o Zé. Lembra do Zé? Quer saber o resto da história? Ainda não. Lá para o finalzinho do vídeo eu te conto. Muito bem, despertei novamente o Zé. Agora nós vamos falar em síntese o que já está desperto. Comunicar com o menor número de palavras possível, mas com as tags. Tags é aquilo que faz referência aos principais elementos que ligam a palavra ao teu produto. Isso é programação neurolinguística. É você fazer uma âncora entre o que você está falando e isso tem que criar uma representação no seu produto. Como o Zé representa o nós. Muito bem. Qual é o nosso referencial de comunicação em síntese? A ideia é que você consiga falar em até 2 minutos todo o seu produto. Aliás, 2 minutos é um tempo absurdo. Quando nós fazemos pitch de apresentação, onde eu sou o mentor, 5 minutos é um absurdo de tempo para falar 2 minutos a seu respeito e 3 a respeito do produto. É possível você fazer uma comunicação em síntese que você consiga, é possível que você estabeleça uma comunicação eficiente em até 2 minutos, mas 30 segundos já dá para fazer uma venda. No outdoor, quando você está a 60 por hora numa avenida e que você olha para o outdoor, você tem em torno de meio a 1 segundo para poder ler aquele outdoor. Então, significa que eles têm que despertar a sua atenção com uma boa imagem, uma boa estrutura de
de mídia, né? Uma boa estrutura visual, mas as principais tags estão ali. 90% off, sei lá. Se você põe uma tag muito forte, você desperta a atenção da pessoa e aí ela vê a 90% off a sua marca. É o suficiente para que você venda. Assim, por exemplo, algumas marcas como o McDonald's, quando você olha o M de McDonald's, você já sabe o que significa marca. Então ele não precisa mais escrever McDonald's. Ele põe o M e coloca dia, sei lá, day off. E um M, você já sabe que no McDonald's tem um day off e que você vai se beneficiar. Você tem que utilizar a mesma estrutura de neuromarketing para a tua marca. Ou seja, para aquele produto que você está oferecendo. Opa, você não está mais oferecendo. Se você soube despertar o Zé, é a pessoa que vai comprar. Lembre-se disso. Primeiro é despertar o Zé. Pegar essa comunicação em síntese com as suas principais tags e chamar a atenção da pessoa. Mas como é que eu comunico em síntese todo o meu negócio? É possível que todo o meu negócio caiba em 2 minutos? 2 minutos é bastante tempo, hein? Mas nós vamos dar um exemplo de aproximadamente 1 minuto para que você tenha a dimensão de como que você vai construir o seu sistema de tags para que você possa despertar o Zé nas pessoas. Muito bem? Então vamos lá, eu vou dar um exemplo pessoal. Olá, eu sou o Vande, eu sou o presidente fundador do Instituto W.br. Nós somos a entidade validadora, a entidade certificadora do Leitura Corporal Brasil. Bom, o que é leitura corporal? Imagine que só com deslocar de uma pessoa até você, seja possível traçar um perfil psicológico específico, muito próximo da realidade dela em apenas 2 minutos, através da morfopsicologia e da matemática visual, roupas, joias e adereços. Imagine ainda que seja possível, em tempo real, saber tudo o que ela está sentindo, expresso na linguagem não verbal, e com as perguntas certas, tudo o que ela está pensando, expresso na linguagem corporal. Imaginou? Para de imaginar, porque é exatamente isso que um especialista em leitura corporal faz. A maior carga horária do Brasil com o menor custo da hora-aula do Brasil. Não tem comparação. Nós temos, inclusive, uma neuropsicopedagogia exclusiva que vai fazer você fixar mais de 200 marcações que são passadas nas primeiras 20 horas de curso, que faz a referência a todos os sinais do inconsciente expressos no corpo. É como se a gente conversasse com o inconsciente, como se o inconsciente conversasse por libras até com a gente, aquela linguagem dos deficientes auditivos. Só que é uma linguagem específica do inconsciente, que nós, especialistas em leitura corporal, nos alfabetizamos e que você pode também. Imagina ter todo esse poder. Detalhe, nós somos consultores do jornal o Globo para matérias como da Lava Jato, depoimentos do Lula e do Marcelo Odebrecht e do Neymar PSG. Tamanha a seriedade dessa ferramenta e você vai poder aprender um método que analisou Lula e Neymar PSG. Já pensou? Para de pensar. É realmente imperdível e você pode, neste momento, fazer tudo isso por muito pouco. Seja muito bem-vindo à Leitura Corporal Brasil, ao Instituto W.br. Avante. Percebeu? Eu falei o quê? 1 minuto e pouco. Em 1 minuto e pouco eu despertei todas as tags, mas eu não falei tudo que você precisa saber. Eu despertei as tags. Falei, peraí, Vande, me fala um pouco mais a respeito, como é que é isso? Como é que funciona? Pronto, agora é você comprando, não sou mais eu vendendo. E essa propaganda é real? Claro, eu despertei um Zé real em você. Percebeu? Eu deixei em aberto para que você pergunte mais, para que você se interesse em saber qual é esse método maravilhoso que analisou Lula e Neymar PSG. Nossa, no jornal O Globo, então o método é importante. Então vocês são líderes do país no segmento? Bom, vocês têm a maior carga horária do Brasil? Você percebe? Eu deixei um monte de perguntas em aberto para que você peça mais informações a respeito desse super método que não tem igual no nosso país. Entendeu? A ideia é essa, é você criar uma relação entre o que despertaria o interesse daquela pessoa. Para isso, é fundamental que você conheça bem o seu produto, obviamente, mas que você conheça principalmente o público para quem você está falando. Nós montamos, eu praticamente não penso. Agora, eu criei para esse vídeo, eu criei uma referência mais sólida. Mas eu poderia dizer assim, em menos segundos, em menos tempo. Imagina só com deslocar de uma pessoa até você, traçar um perfil psicológico específico, muito próximo da realidade dela. Nós fazemos isso toda segunda-feira no perfil do Vande, do Facebook, aonde você consegue estabelecer em tempo real uma análise onde a pessoa dá 100% de feedback, um feedback de 100%, de até 100% de acerto. Isso tudo todas as segundas-feiras no Facebook, no perfil Vande. Bom,
Percebeu? Eu não ensaiei o texto, mas eu comuniquei. Significa que agora veio na minha cabeça que eu possa despertar mais um Zé. Falei para você de mais uma métrica. Quer dizer que eu posso ter o meu perfil lido e aí por um especialista? Não. Você pode ter o seu perfil lido não só pelo especialista, mas também pelos especialistas, pelos estudantes da Leitura Corporal Brasil, que utilizam essa plataforma de live para fazer estudos também. Notou? É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um referencial muito sólido, de você despertar na pessoa, de você criar uma conexão com o interesse dela no teu produto. Mas para isso você tem que saber despertar as tags. Você tem que dar o melhor do teu produto em tags. Lembre-se, quem fala muito, comunica pouco, incomoda muito. A comunicação em síntese sempre é aquela onde você conduz as relações com o mínimo de referenciais e que despertem as suas tags do seu produto. É só lembrar, mas eu já falei em síntese e eu não consigo, tem pessoas que eu não acesso. Vamos lá. O resultado da comunicação depende da competência do comunicador e não da limitação do comunicado. Métrica pressuposição básica da PNL. Se não é minha essa frase, significa dizer que todo referencial de que o outro não ouviu é porque eu não comuniquei na linguagem dele. Se nós aprendemos a conduzir os outros numa linguagem empática, e empatia é estar ao lado do outro, não no lugar do outro, significa que nós saberemos qual é a maneira que ele vai ouvir, qual é a principal maneira de acesso àquele outro ser humano que está lá, que tem uma identidade. Então, fazer essa calibragem prévia para oferecer o seu texto sintético e despertar o Zé é fundamental para que você consiga o resultado que nós estamos propondo. Nós acabamos de despertar o Zé em você. Talvez você venha fazer o curso de leitura corporal. A ideia é essa, o tempo todo você criar métricas para despertar esse Zé e que as pessoas possam absorver esse Zé em tempo integral. Entenda, se você fizer uma excelente comunicação sintética, é o suficiente para você fazer uma inversão neurológica e ao invés de você ser o vendedor de produtos, você ser a pessoa que responde aos compradores a respeito das dúvidas que eles têm sobre o seu produto. Então, bom Zé, boa síntese.